Quero compartilhar com você dois versículos da palavra de Deus que encontra lá na carta do apóstolo Paulo, Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses está mais no final da Bíblia. Diz assim o apóstolo escrever esta carta aos irmãos de Filipe: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta consciência de não haver alcançado é uma consciência que nós precisamos ter na nossa vida. O fato de achar que alcançou alguma coisa leva a um conformismo, a um comodismo, a uma estagnação espiritual. Paulo, diante de toda a vida dele, diante de todo o ministério, ele já está caminhando já para o fim do seu ministério, e ele chega a esta conclusão. Ele diz assim: eu não digo que eu já alcancei o que eu preciso, já conquistei aquilo que eu necessito, mas ele diz: mas eu prossigo alcançando, prossigo buscando, para alcançar aquilo que Deus reservou para mim, para poder receber o prêmio que Deus realmente tem para mim. Essa é a concepção que nós precisamos ter, né? Muitas vezes achamos em todas as áreas da nossa vida que nada está bom. Economicamente não está bom, materialmente não está bom, fisicamente não está bom, precisava estar melhor, né? Socialmente não está bom, no relacionamento, na convivência também não está bom, alguém precisa melhorar. Mas quando falamos na área espiritual, há muitas vezes um posicionamento falso em nós. Por que falso? Muitas vezes acha que está bom e não está, e muitas vezes acha que não está bom, mas não faz nada para melhorar. Isso aí é realmente uma situação terribilíssima, e esta é a condição que, se o inferno não pode roubar a minha alma, ele vai tentar fazer parar. Mas Paulo, ele tinha uma convicção totalmente diferente, né? Ele mostra a nossa vida como uma corrida, nós estamos nessa raia dessa corrida, nós estamos correndo, e aqui ele não coloca a condição de chegada, ser em primeiro lugar, ou ser em terceiro, ou ser em décimo. O que ele deixa bem claro aqui é que nós precisamos chegar, nós vamos cruzar essa linha de chegada, e essa linha de chegada não é a finalização da nossa vida, mas é a conquista daquilo que Deus reservou para nós, é a conquista daquilo que Deus reservou para nós. E ele deixa bem claro aqui que a vitória é para aqueles que chegam, é para aqueles que alcançam, é para aqueles que cruzam a linha da chegada. Alguns chegam primeiro, outros por derradeiro, mas é preciso chegar. E ele diz: ainda não cheguei, mas eu preciso chegar. Eu preciso chegar porque eu preciso garantir a minha posição, eu preciso garantir aquilo que Deus tem para mim. Deus nos forneceu através de Jesus Cristo, se eu posso dizer assim, a vida abundante nele, mas eu tenho que conquistar isso, não é aquela história: não, Deus é bom, Deus é justo, vai colocar no lugar que eu mereço. Não existe isso, né? Se existir, é um lugar terrível, pode ter certeza, porque este é o lugar que todos nós realmente merecemos. E para que nós possamos chegar, amados, é bem claro, Paulo diz: eu não alcancei, mas eu quero alcançar. Se eu também tenho essa consciência que não alcancei, mas quero alcançar, qual é o meu posicionamento? Eu não posso desistir, eu não posso recuar, eu não posso desanimar.
independente do que aconteça comigo, eu não posso desistir. E a nossa vida, irmãos, a nossa vida está baseada no nosso posicionamento. A maior autoridade da tua vida, se eu perguntasse a você, quem é a maior autoridade da tua vida? Você, como um bom religioso, talvez você diga assim, Deus. Mas não é. Não é verdade. A autoridade da tua vida é você mesmo. É você mesmo. É você que determina o que você quer. É você realmente que se posiciona naquilo que você quer. E quando você determina o que você quer e você se posiciona naquilo que você quer, nem o inferno pode com você. Hoje eu estava na sala, apareceu lá e nós começamos a conversar e aí eu contei, nós estávamos falando a respeito de posicionamento, eu contei uma experiência que eu vivi, uma loucura que eu fiz e aquilo ali foi realmente pelo Espírito Santo, porque senão eu ia me considerar um insano. Na época que nós estávamos lá no Xingu, dando assistência para as igrejas, lá desde 2003, nós ficamos lá até 2008, 2009, depois o pastor Renato assumiu o trabalho lá, nós ficamos lá cada 40 dias, nós íamos para lá. E hoje o pastor Adriano, naquela época, ele era missionário aqui da igreja. Uma vez nós fomos para lá. E chegamos lá, o pessoal estava aguardando a nossa chegada em Santo Antônio do Fontoura, para que nós realizássemos um batismo lá. E nós chegamos já no finalzinho da semana, na sexta-noite, passamos no sábado, domingo seria o batismo. Meu irmão me procurou, falou, pastor, teus irmãos estão preparados para batizar, mas tem um irmão que está fumando. Meu Deus, mais essa para mim, né? Mais essa que eu tenho que passar agora. Eu tenho que falar com esse irmão, conversar com ele. Aí no domingo de manhã, eu com o coração apertado, orando, pedindo para Deus me dar uma oportunidade. E nós reunimos na casa de uma irmã lá para fazer o fechamento de tudo, para a gente ir para o Rio para realizar o batismo. E eu orando, pedindo para Deus. Aí no final da conversa, aquele irmão falou assim, pastor, eu quero conversar com você em particular. Eu falei assim, beleza. Beleza, eu também quero. Aí nós saímos, fomos para um lugar e falei, pastor, estou com um problema. Eu falei, irmão, que problema é o seu? Eu falei assim, estou fumando. Eu falei, você vai batizar assim? Não, eu quero, eu preciso batizar. Eu falei, mas esse cigarro? Eu falei, pois é, mas eu vou largar, pastor. Eu falei, pois é, irmão. Vai largar quando? Quando você vai largar? Aí eu falei para ele, você está com cigarro no bolso? Eu estou. Está com isqueiro? Estou. Eu, meu Deus, vem para o batismo e ainda traz o cigarro com isqueiro. Irmão, aí entrou a insanidade. Eu vem cá um pouquinho. Levei ele lá atrás da casa. Eu falei assim, pega o teu cigarro. Ele pegou uma cigarro. Pega o isqueiro. Pega um cigarro. Acende ele e fuma. O pastor, misericórdia, ele fuma. Você não quer fumar? Fuma! Ele começou a tremer, pôs o cigarro na boca, acendeu e começou a fumar. Deu duas tragadas assim. Ele pegou o cigarro numa ira e ele juntou o cigarro com o maço e disse que ele falou assim: diabo dos infernos, eu te rejeito nunca mais. E jogou para o centro do muro e começou a chorar. Eu abracei ele, comecei a chorar com ele, orei por ele, né? E depois eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí nós fomos para o batismo. Aí realizamos o batismo, eu fiquei lá mais uns dias, voltei. Depois de 40 dias eu volto lá. Aí eu falei para o missionário Adriana, estava comigo, falei assim, ele tinha uma sorveteria. Eu falei assim, vamos lá na sorveteria chupar sorvete? Estou com vontade de chupar sorvete, você não imagina. Eu quero encontrar com esse irmão, quero saber o que deu a vida dele, né? E eu fui lá, chupamos massa de cupuaçu. Eu e o Adriano chupando sorvete. Aí a esposa dele chegou e falou assim, ô pastor, que bom que você está aqui, que bênção. Nossa, eu até esqueci o nome dele, fulano, está uma bênção, pastor. Aí daqui a pouco veio lá todo alegre, todo feliz. Ele falou, pastor, eu achei que você era doido, fazendo negócio dela, eu fiquei magoado com você, mas nunca mais fumei, nem tive vontade de fumar, eu vi o cigarro que nojo. Aquele dia eu entendi, irmãos, não fui eu, foi o posicionamento dele. Ele se posicionou. E eu vejo isso na palavra de Deus, quando aquele endemoniado de Gadareno, ele sai de encontro a Jesus com uma legião de demônios, e na verdade,
na minha concepção, aqueles demônios queriam tirar aquele homem da direção de Jesus, porque eles sabiam que se aquele homem fosse da direção de Jesus, aquele homem ia ser liberto, mas a força daquele homem, a ânsia daquele homem pela liberdade, subjugou toda aquela, se pode dizer assim, aquela endemoniada aiada dele, aquela capetada dele, e foi até Jesus. Jesus libertou aquele homem, porque havia no coração de pessoas um posicionamento em querer mudar de vida, e quando eu me posiciono em querer mudar de vida, em prosseguir e avançar, não tem inferno que nos detenha, não tem. Ah, pastor, não dou conta, falta posicionamento, determinação. Porque quem manda na tua vida é você. E se você disser para o diabo de hoje em diante, é daqui para fora, ele vai te respeitar, porque você é a autoridade da tua vida. E Deus vai entrar em ação, porque Deus ama posicionamento e determinação. E Paulo diz aqui: eu prossigo para o alvo. Não ainda conquistei, mas eu não vou desistir. Esse posicionamento precisa existir na nossa vida. Eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu preciso. E Paulo, ele dá aqui para nós, para ser um vencedor, para ser um conquistador, um finalizador de obras, de ação de Deus. Paulo, ele dá 3 direções nestes versículos, 3 orientações para nós. Ele diz: esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Tem um ditado que diz assim: quem fica lembrando do passado é um museu. Tem muita gente que vem para Jesus, é impactado pelo Espírito Santo, recebe graça de Deus, começa a se acostumar com a vida em Cristo, começa a olhar para trás, começa a ter saudade de certas atitudes que são pecaminosas, que regridem, que atrapalham o relacionamento com Deus, ficam olhando para trás e começam a desejar. Isso não é novo, irmãos. Se olhar para a nação de Israel, Deus tira Israel do Egito, chega lá no meio do deserto, eles começam a lembrar dos alhos, dos pepinos. Olha o que eles começam a lembrar. Se eles falassem da picanha, do churrasco, né, eu até ia dar um voto ainda de misericórdia para ele, lembrar dos alhos, dos pepinos do Egito, saudade do passado, saudade das coisas que ficaram para trás, e essas coisas nos arrastam de volta, essas coisas nos levam a retroceder. E se a palavra de Deus diz que eu tenho que avançar e eu ficar retrocedendo, quando que eu vou chegar? Talvez nunca. Então Paulo, ele é definitivo, ele fala: eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficam, e nós vamos botar um ponto final nessas coisas velhas na nossa vida. Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. Não é que as coisas velhas não têm influência em você, não, é que para você isso já passou, você já resistiu isso, e você vive resistindo isso e deixando ela para trás de você. Se eu quero avançar, eu preciso deixar das coisas que ficam para trás, das coisas que me impedem de avançar, das coisas que retardam a minha conquista. Quanto tempo levaria para Israel sair do Egito e conquistar a terra de Canaã? 30 dias. Levaram 40 anos. Retardaram a promessa. Será que Deus queria isso? Não. Deus não queria isso. Mas quando Deus levou à beira da terra de Canaã e mandou espias espiar a terra, voltaram todos amargurados, tristes, e inflamaram o povo: não, a terra é gigante, nós não vamos conseguir, nós vamos morrer, esse povo vai nos esmagar como gafanhotos, vão nos destruir. Josué e Caleb se levantou: não, gente, mas o Senhor está conosco. Não, e queriam apedrejá-los ainda. E Deus se irritou com isso. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. Deus falou assim: vão ficar 40 anos no deserto, até que essa geração morra e eu possa trabalhar com a nova geração. Olha, se Deus levou 40 anos para mudar a concepção de uma nação, você não pensa que o nosso presidente vai mudar isso em um ano, nem em 10, tá? Essa geração precisa acabar, para a geração nova vir com uma nova concepção.
nem sei porque eu estou falando isso, mas pense nisso. Se Deus levou 40 anos para mudar a ideia de um povo, um homem, quanto tempo levaria? Temos que esquecer das coisas que ficaram para trás. Em Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus diz assim, Jesus ensinando os seus discípulos. Jesus estava rodeado de pessoas, de uma multidão, e ele volta aos seus discípulos e diz assim: acautelai-vos, tende cuidado, e que atentos, primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é fermento? Fermento é o que influencia, fermento é o que contamina, não vou dizer nem contagia, contamina, no contexto aqui, contamina. Fermento é aquilo que acaba virando, mudando a cabeça, aonde a pessoa deixa de avançar e passa a retroceder. E Jesus cita algo, ele fala da hipocrisia. E muitas vezes esta condição nos arrasta para trás. Queremos que as pessoas enxerguem em nós aquilo que nós não somos. Tentamos manipular as coisas. Se queremos alguma coisa, tentamos manipular para que aquilo aconteça, sem que eu precise tomar uma atitude em relação àquilo. Tentamos manipular as coisas para que as coisas aconteçam conforme a minha vontade. Irmãos, pessoas vêm conversar comigo, pedir conselhos, e elas querem manipular para que eu diga o que elas querem ouvir. E eu não digo. Eu digo aquilo que é real, aquilo que é verdade. E muitas vezes elas saem chateadas comigo. Até onde nós chegamos? Jesus fala sobre isso. A sinceridade e a integridade é o que Deus ama. Se você continuar lendo o contexto de Lucas 12, você vai ver que ali o apóstolo Lucas, ele fala assim, o evangelista Lucas, ele fala assim, não temeis os homens, depois que ele cita isso, que pode matar o corpo, temei a Deus que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Por quê? Porque a nossa prestação de contas não é com homens. E muitas vezes nós queremos que as pessoas pensem de nós algo que nós não somos. Essa é falsidade, mas Deus vê a realidade que existe em nós. Nós vamos ser íntegros, sinceros diante de Deus e diante das pessoas. Nós vamos viver em coerência à vontade de Deus. Nós não podemos viver influenciados por este mundo, porque este mundo vive assim. As pessoas vivem na bancarrota, mas querem que as pessoas achem que elas estão por cima da carne seca. Desculpa a expressão. Não é assim que acontece? É assim. E muitas vezes nós somos levados por isso. São fermentos que fazem nos retroceder, porque muitas vezes para viver essa hipocrisia perde o relacionamento com Deus, porque Deus não se relaciona com hipócritas. Essa é a realidade. Jesus está falando com os discípulos. Eu não estou falando com pessoas estranhas, não. Estou falando com os discípulos. Por quê? Porque esta é uma condição perigosa para o retrocesso na nossa vida. E lembra que Paulo diz: eu preciso fazer o quê? Avançar. Diga comigo, eu preciso avançar. Coloque isso no teu coração. Nada pode fazer recuar. A segunda orientação que Paulo diz: avançando para as coisas que estão diante de mim. Paulo fala sobre avançar para as coisas que estão na nossa frente, independente de qual seja. Você está caminhando, aí você olha um touro bravo, o que você faz? Paulo fala: avança, avança. Eu não posso, lembra que eu não posso recuar. Quem disse para você que se você trilhar o caminho do Senhor, você só vai se deparar com coisas boas? Primeira coisa que você vai se deparar é contra o inferno se levantando contra a tua vida. Eu falei do touro bravo, eu fui bem ameno. Eu não falei do inferno. O inferno é muito pior que o touro bravo, certo? O touro ele pode te patrolar, passar por cima, dar uns pisão em você, te arrastar para a cabeça, com a cabeça. E o inferno, o que ele pode fazer? Então Paulo diz: eu preciso avançar naquilo que está na minha frente, independente do que seja. Independente do que seja. Independente da gravidade, independente da situação, independente do volume.
Eu estou avançando, encontro uma muralha na minha frente, eu vou parar diante daquela muralha, espiritualmente dizendo, Paulo, eu preciso avançar, porque Davi diz assim, com meu Deus eu faço o quê? Eu salto muralhas. Você encontra um exército, Davi diz, com meu Deus eu venço o exército. Eu não preciso temer o homem, eu não preciso temer as coisas, eu preciso entender que eu tenho que avançar, e eu preciso colocar no meu coração que nada poderá me deter. Nem um irmão que é chato, nem um pastor que é chato pode me deter. Eu preciso avançar. Diga comigo, eu preciso avançar. Eu preciso avançar. Fala isso essa semana. Final dessa semana, pode você encontrar uma dificuldade, eu preciso avançar. Você encontra um problema, eu preciso avançar. Eu preciso avançar. Eu não posso recuar, eu não posso retroceder. Para avançar nós temos que transpor barreiras, temos que transpor muralhas, muitas vezes, mas não podemos impedir esse avanço, não podemos deixar de sermos impedidos desse avanço. Nada poderá te deter se você estiver no rumo do Senhor, na direção certa. É isso que Paulo diz. Você precisa avançar. E Paulo diz assim que quando ele avança, ele prossegue para um alvo. Muitas vezes a pessoa está avançando, a pessoa está caminhando adiante, mas não tem rumo. Eu costumo dizer, às vezes eu pergunto a pessoa, como é que você está? Eu falo assim, eu estou indo. Diz uma pergunta, como é que você está? Eu estou indo. Meu irmão, misericórdia. Do céu para o inferno. E às vezes a pessoa não sabe. E às vezes ele tem vergonha de dizer que ele sabe que tem para o inferno. Está indo para onde? Aí ele falou, não sei. Eu falei, então você está perdido. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Nós vamos ter um alvo, nós vamos ter um objetivo na nossa vida. Nós temos que ter algo para nós mirarmos e seguirmos naquele rumo, naquela reta. Paulo diz, eu preciso avançar, eu quero avançar, eu vou avançar, mas eu preciso ter um alvo. Eu prossigo para o alvo, e o alvo que ele coloca aqui é Cristo. E quando você tem alvo, o teu alvo como Cristo, meu irmão, nada te detém, nada te detém. Se a pessoa olha torto para você, você passa direto, nada te detém. Se a pessoa xinga você, você passa direto e fala, nada te detém. A pessoa pisa no teu pé, vamos embora, nada te detém. A pessoa te dá um murro no teu rosto, vamos embora, nada te detém. Mas se você perde o alvo que é Cristo, as coisas vão te deter. Porque quando você olha para Cristo, Ele foi injuriado, Ele foi cuspido, Ele foi maltratado, Ele foi perseguido, Ele foi blasfemado, Ele foi crucificado, Ele foi morto. Então quando você olha para Ele, todas as aflições, toda a luta que você passar, está pouca diante daquilo que Ele passou por você. Ele precisa ser o nosso parâmetro nessa terra, Ele precisa ser o nosso alvo nessa terra. É isto que fazia com que Paulo caminhasse. Sabe por quê? Porque quando Paulo escreve Filipenses, parece que não. Você não percebe isso na leitura do livro da carta aos Filipenses. Mas Paulo está no calabouço, preso no calabouço. E onde Paulo estava preso, a história diz que era praticamente um poço, que tinha no fundo deste poço esgoto. Você sabe o que tem no esgoto? Além da sujeira, o que tem lá que se alimenta dela? Ratos e baratas. Você vê aquela barata para lá assim, ratos e baratas. E ali era um buraco estreito, ou ele ficava em pé ou ele ficava agachado, ele não tinha outra posição. E lá neste lugar ele escreve esta carta aos Filipenses. Você leia Filipenses, descubra uma reclamação, uma lamentação de Paulo, sua palavra de incentivo. Agora pense em Paulo, lá no calabouço, ele dizendo assim, eu não me considero que já alcancei, mas eu quero alcançar, e eu vou prosseguir para o alvo, eu vou avançar neste alvo, eu vou esquecer das coisas que para trás ficam, eu vou seguir para o meu alvo que é Cristo, Um homem desse nada se virá. É por isso que quando as pessoas apedrejaram Paulo, ele foi colocado pelo lado de fora da cidade, dado como morto. A palavra de Deus diz que os discípulos chegaram ali, ele levantou e foi embora com os discípulos. Um homem que foi considerado como morto, levanta e vai embora.
Você pode explicar um negócio desse? É alguém que sabe para onde vai. Este rumo, este alvo é Cristo. O nosso parâmetro, a nossa referência, onde a nossa visão não pode ser desviada. Você não pode tirar o teu foco de Cristo. Você não pode. Porque se quando você olha para as pessoas, você se frustra, você se decepciona, você acaba recuando, você acaba desistindo. Mas quando você olha para Cristo, você tem a motivação, o fortalecimento, a fé de sempre avançar e continuar avançando. Você entendeu? Nós não podemos desistir. Você vai desistir? Não vai desistir? Vai lá, hein? Precisa de ajuda, você tem ajuda. Mas você não pode desistir. Não podemos desistir, não podemos recuar, não podemos desanimar. Esquecer das coisas que para trás ficam. Diga assim comigo, eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás. Eu preciso avançar. Fala comigo. Eu preciso avançar. Para as que estão na minha frente. Lembra disso. Você vê um monstro na frente e fala assim: você vai cair, que eu vou patrolar você. Vou passar por cima de você. Não perca o foco. Quem é teu foco? Jesus. Quem é teu alvo? Quem é teu alvo? Jesus. Então não perca ele. Amém? Assim alcançamos o prêmio de uma vida resgatada. Se eu não deixar as coisas que ficam para trás, eu não avançar, não tiver Cristo como alvo, eu não terei prêmio. Eu não terei recompensa numa vida abundante. As pessoas falam assim: eu estou indo na igreja há tanto tempo, mas nada acontece comigo. Na igreja não acontece nada. E na igreja não acontece nada. O que acontece é eu ter Cristo como alvo da minha vida. É isso realmente que faz a diferença. E é isso que vai garantir a minha vida em Cristo aqui na terra e a minha vida eterna com Cristo para sempre. Que Deus abençoe. Curva sua cabeça, feche seus olhos.